Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Toda semana a gente está trazendo aqui alguma coisa sobre construção, sobre arquitetura, sobre o ramo imobiliário. E hoje eu estou num podcast muito especial e vocês estão observando o cenário, né? Não estou em João Pessoa, estou em Bananeiras, que é uma cidade que está em pleno desenvolvimento, bem próximo de João Pessoa, com dois convidados muito especiais para a gente falar um pouco do movimento que está acontecendo nessa cidade. Estou aqui com Cíntia, que é diretora aqui desse empreendimento que a gente tá, do Alteza, e tô com o Hildo também, que é nosso parceiro, é corretor e permutante. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas antes de começar, eu queria que você se apresentasse. Eu fiz uma pequena apresentação aqui, mas eu gostaria que vocês se apresentassem. Pois bem, então, meu nome é Cintia Alexandra e é uma alegria poder estar aqui com vocês, recebê-los aqui, porque, vamos dizer, a marca Alteza, os empreendimentos Alteza, eles têm vários propósitos. E eu tenho certeza que hoje, nessa conversa, a gente vai descobrir o que a gente tem em comum nos propósitos, que basicamente, né, a gente tem, que é cuidar da região, alavancar o desenvolvimento, participar da comunidade, trazer somente coisas que façam bem para nossa Bananeiras, para Paraíba. Aliás, vamos falar já. A Paraíba hoje é o foco do Brasil, É, né? é. Então, bom, tanto é verdade que eu, na verdade, sou goiana, mas me apaixonei pelo lugar. Eu estou aqui há 2 anos, coincidentemente por causa dos empreendimentos, e eu posso dizer para vocês que basta você conhecer a Paraíba para você querer não ir mais, né? É verdade. E Bananeiras segue o mesmo circuito. Então, eu acho que vai ser uma conversa muito legal Sim. para a gente entender essa sinergia e para ver o que que a gente vai alavancar ainda mais para nossa região. Pois é, a gente estava aqui antes de começar o podcast falando sobre vários movimentos que durante o podcast a gente vai mostrar para vocês muita coisa bacana que está sendo pensado para o desenvolvimento Bananeiras, né? E muitas coisas inéditas, né, já. Inédita, né? É verdade. Queria que você apresentasse um pouquinho, Hilda, antes da gente começar. Pronto, primeiramente eu sou apaixonado pela cidade de Bananeiras, né. Eu sou um corretor que mora aqui já há um certo tempo e sou louco. Quem veio em Bananeiras já viu essa carequinha aqui estampada em algum lugar da cidade, então não é difícil perceber que a gente está envolvido no movimento imobiliário, também sempre com trilhas por aqui, tudo referente à experiência. Na verdade, a gente não vende imóveis, eu vendo experiência em Bananeiras, e numa cidade bonita como essa, é fácil vender experiência. É, e aí eu queria focar um pouco no que a gente está hoje, né? A gente está no Observatório do Alteza, que é um empreendimento que já foi entregue, né? E foi desenvolvido com muito carinho. E eu queria começar a entender desde aí quem ajudou na permuta do terreno, como foi desenvolvido esse produto. Eu gostaria que você começasse, Ildo, falando um pouco. Isso, são 2 produtos que a gente vai conversar com o Cintia aqui. O Alteza, onde a gente está, e teve o Fazenda Alteza, que Que é foi uma lançado agora. isso. E assim, aqui foi um sucesso de vendas, uma valorização acho que 3 vezes mais, o pessoal comprou por 320 e poucos, e hoje é 350, 400. Então assim, foi um sucesso muito bom e teve muito retorno. E a gente tem o Fazenda Alteza, que já está com 67% das vendas e saiu as licenças agora, então assim, são 2 produtos diferentes que se complementam, todos com excelente qualidade. Cíntia, você que falou que é o seu filho, eu queria que você falasse um pouco, porque quando a gente ama, a gente trata como filho, né? É, Um pouco do conceito do projeto, de como foi desenvolvida essa ideia e eu acho algo muito interessante na sua fala, que é em relação ao propósito, não é só a venda de um terreno, tem todo um ecossistema por trás para dar, pra trazer essa experiência que o Du falou, não é vender o imóvel ou o terreno, mas sim a experiência. pronto, pronto. Então, já que a gente vai tratar como um filho, que é uma coisa especial, eu preciso dizer que esse filho nasce lá atrás, porque a construtora, que é sócia do empreendimento e também é a empresa que executa todas as obras pontualmente, com muita qualidade, tem 54 anos, vai fazer 54 anos esse ano. Isso é muito especial, porque a gente está falando de um legado, de uma tradição que vem ao mesmo tempo que traz a nossa visão arrojada. Então, eu diria que a gente, com uma boa base, bem construída, nós temos, alicerce para poder pensar em coisas interessantes e inovadoras. Então, na verdade, é um filho de muitas pessoas muito dedicadas e muito competentes que foram fazendo essa história que a gente chega aqui hoje para poder coroar, né. E o nosso trabalho só está começando. A marca Alteza é uma marca em expansão e o princípio do nosso trabalho, a essência do nosso trabalho é, e eu vou falar que o Wildo usou uma palavra que eu tinha que usar, né, mas vamos ser sós. É sobre experiência, mas sobre essência.
Porque, na verdade, hoje, e a pandemia mostrou isso para nós, a gente está num cenário tão distante da pandemia que a gente hoje cita como se fosse um passado distante. Sim. Porque nós aprendemos muito e o principal que nós aprendemos é sobre lugar, é sobre essência. Então, a nossa palavra-chave é refúgio. E por que refúgio? É porque, independente do estilo de vida que a gente tenha, nós precisamos nos reconectar. E não existe um refúgio melhor do que você mesmo. Não existe um lugar melhor do que você estar, do que no seu autoconhecimento, usufruindo. E uma coisa bonita, vou elogiar a Paraíba novamente, vocês vão me perdoar, porque o encantamento não tem como ser escondido. Não é verdade? Quando a gente está apaixonado, isso brilha, né? Então é verdade que eu sou uma pessoa que onde eu estiver, eu vou levar a Paraíba mesmo, e Bananeiras, e claro, e os amigos que a gente faz. Mas a verdade é que é um estado muito precioso no sentido das relações. Uma coisa que eu analiso viajando pelo Brasil é como a Paraíba mantém as famílias e os amores. E nada mais a gente poderia fazer para fazer um empreendimento bacana do que ser o lugar onde esse amor acontece. O amor pela terra, pelas tradições, o amor por inovar e por conectar as famílias. E a gente está aqui numa sala cheia de tecnologia, viu? Eles invadiram, eles fizeram uma ocupação do nosso stand, é um prazer, esse lugar existe para isso. Na verdade, esse lugar vai ser um bar de experiências, um point da cidade, a gente vai falar mais sobre isso, mas é porque a gente está aqui com tecnologia. Tecnologia é muito bom, Sim. mas sem a vida não faz sentido. Então, os nossos refúgios são feitos para a pessoa desligar tudo isso, colocar o pé na terra e colocar a geração do bisneto, do neto, do pai, do avô conectados. Então, a ideia de refúgio, ela nasce disso. E eu tinha prometido para a Jéssica que eu ia guardar um número para apresentação Eu tava louca pra e saber. que eu não ia dizer antes, porque eu quero ver, vocês Todo mundo meio surpreso. vocês vão ver aqui ao vivo a reação de Jéssica. Nós não desmatamos, nós preservamos e ampliamos as áreas verdes. Isso é sagrado para os nossos refúgios. E o número dourado nós não loteamos mais de 50%. Então, de fato, nós não vendemos lotes. Nossa, mais de 50% do território Ele não é. não é loteado. E eu queria que todo mundo entendesse que isso é uma renúncia de resultado financeiro direto. E que é muito difícil para quem tá na parte das vendas e foca, se for um produto só pensando no lucro, quanto maior a ocupação, melhor financeiramente o resultado. Perfeito, Jéssica. Nossa, eu estou, gente, chocada. É um 50 pacto zero. A gente até Não. brincava, É. dizendo que nesse empreendimento você conseguia pisar no seu lote qualquer hora. Não, já era a parte de pastagem onde foi feita a parte de lotes. Nossa, É. que iniciativa legal, É né. expressivo, né? É. É muito comovente, porque se a gente pensar, é como se a pessoa tivesse o terreno que ela escolheu, estava vendo o Hildo aqui, ele não para de negociar, alguém estava pensando em comprar um terreno, viraram dois, né? Claro, Sim. mas é porque assim, não é uma questão do território individual que você comprou. É uma questão de valor e de riqueza real, que é você receber a natureza inteira, preservada, bem cuidada, valorizada, ampliada, espaços de experiência. Então, reservas, lagos, áreas de convivência, área de esporte, de saúde, com cavalos, áreas de esportes mais radicais, mergulho nas matas. Então, é um conjunto de valor. Porque eu penso, né, que de verdade a missão de todos nós é valor. É valor. Então, renunciar ao resultado direto econômico de ser loteador nos enche de orgulho. Não, com certeza, e vocês estão de parabéns por essa iniciativa, e não só por ela, eu já venho observando todo esse projeto há muito tempo, e, por exemplo, essa sala que a gente está aqui, o observatório, ele existe desde que o Rolf Foi lançado. foi lançado, para que as pessoas tenham essa experiência. Então tudo que você está falando tem um embasamento, que não são apenas palavras, né, que muita gente fala, mas não traz esse resultado. E nós estamos aqui gravando num local que é prova disso, né, e que vai permanecer aí com várias iniciativas que você falou. E aí eu já queria entrar em uma outra pergunta, que é tudo que é desenvolvido na cidade para que tenha consistência aos condomínios, para que tenha estrutura para as pessoas que têm e vêm para Bananeiras como um refúgio. E aí eu queria que vocês falassem cada um pouquinho sobre isso. Sempre o Hildo. Ó, Hilda aqui, ele tem umas iniciativas, gente, para quem gosta de rally que fala? É, trilha, rally, sempre assim. Assim, é porque Bananeiras
ela proporciona muita coisa. O sucesso de Bananeira está ligado exatamente a isso. Não é a gente pegar uma cidade qualquer e conseguir fazer um desenvolvimento porque ela é fria, não. Aqui a gente está bem privilegiado com questão de localização, com o comércio, que é uma cidade que dá um apoio muito grande, é Solânia. Então o cliente vem para cá e ele não sente falta de nada da cidade grande. Ele tem um grande centro do ladinho da cidade que consegue, resolver tudo que ele precisa no seu dia a dia e tudo mais. Então, assim, Bananeiras é muito isso. A gente brinca, eu sou corretor, aí o cara diz: "Você é guia turístico?" Eu digo: "Não". É porque você não vai vir só para Bananeiras por questão da sua casa em si, e sim por todo o ecossistema, que tem amigos demais que gostam de todos os tipos de esporte. A gente queria até dizer isso aqui em Bananeiras, você vai ter o golfe, né, você vai ter agora o wake park, você já tem as trilhas ecológicas como bicicleta, trilha a pé, porque assim, a cidade é muito bonita. Eu estava até essa semana eu brinquei com uma experiência que eu tive, eu acordei cedo, fui para uma trilha, corri dentro do meu próprio condomínio, voltei, dei um pulo na piscina, 8 horas eu estava pronto para trabalhar. Então assim, é aquela qualidade de vida que muita gente precisa. A gente na pandemia a gente atendeu muita gente, muitos juízes ficaram aqui no então Águas da Serra, que era o condomínio que estava pronto, e o pessoal começou a descobrir isso. Foi o tempo que eu mais fiz trilha de UTV, foi onde eu comprei o UTV. E assim, você descobre um mundo à parte que a gente não larga desse mundo nunca mais. Que bacana. E por aqui também tem muitas iniciativas de produto Alteza, né, não só para as pessoas que vão vir para cá, mas para as pessoas que querem usufruir também da estrutura. Pois é, Bananeiras ela tem uma equidistância muito interessante, porque a gente está falando de uma região de influência inteira, que é esse clima da serra, né, do Muito Planalto gostoso. Oriente, que é tão gostoso. E na verdade a gente tem um protagonismo que a gente aposta muito, né? Nós somos mesmo muito queridos, tanto de João Pessoa quanto de Natal. Porque essa situação de equidistância, ela faz com que essa região tenha um pertencimento. E olha, gente, o que a gente tem que fazer é multiplicar, não é? Sim, A com ideia de certeza. multiplicar, de ter mais pessoas, porque a gente tem muitos usuários. Então, Bananeiras, o que a gente está vendo nascer e começou, né, com o primeiro empreendimento, que é o Águas da Serra, eu desde que cheguei e vi esse storytelling, eu penso que a gente tem que ter muita gratidão pelo senso empreendedor do seu Alírio, de todo mundo que Isso é estava uma na época. oportunidade. Porque olha, eu faço parte da ADIT, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento Imobiliário e hoteleiro. Lá a gente estuda os cases do Brasil, é onde a gente tem um motor pensando nas estratégias e analisando os resultados, né. É um organismo que tem totalmente fins mercadológicos e a gente fica observando as coisas. E Bananeiras ainda vai ser um case ainda mais interessante, porque existe uma lógica e eu não acredito em receita. Né, se a gente for fazer uma boa comida, comida baseada em sensação, experiência e temperos. A receita é só a garantia, e eu gosto de desenhar fora da caixa. Então, por exemplo, dizem que tem uma receita, e Bananeiras provou que não é, que primeiro chega o atrativo, o entretenimento, o parque ou o que fazer, depois chega a hotelaria e hospitalidade, e depois chega o imobiliário. E Bananeiras capotou o trem, aliás, é uma cidade que veio no fluxo do trem, e Bananeiras soube acontecer de uma forma que o Brasil ainda não é megalomaníaco dizer que mesmo uma cidade com essa escala vai ensinar muita coisa para o restante do Brasil com essa originalidade. Porque ser original também é um grande valor. E esse comportamento de começar no imobiliário, a gente tem que colocar em vidrinho e exportar, Hildo. Verdade. Porque a gente conseguiu construir um imobiliário forte, um imobiliário que defende a qualidade da cidade, que depois vocês podiam até fazer um off como sugestão, passeando na região e vendo quantas reservas a gente tem. Sim. Mas dá para Muito você ver, especial. né, se vocês olharem aqui o fundo, a gente já tem muito verde em todos os condomínios, nas regiões próximas, vindo para cá todo o caminho tem muito verde. Então o imobiliário nosso, ele está alavancando muitas coisas e isso é excelente, mas a cidade tem mudado, no bom sentido, de uma forma acelerada, que é todo mundo se perceber empreendedor. Vamos lá, sustentabilidade tem 4 pilares, né? Economicamente viável, socialmente justo, culturalmente aceito, ecologicamente correto. É pilar, é como qualquer Isso, estrutura. verdade. Se você não fizer bem um pilar, os outros vão sentir. Então, eu entendo que a gente está conseguindo fazer isso, e claro, todos nós temos que trabalhar sempre com muito cuidado. Quero elogiar a gestão, porque foi com uma preocupação. Eles estão fazendo estudos para plano diretor, estão tendo muito critério para novos empreendimentos. Nós somos abertos, nós queremos um mercado próspero, mas queremos que o planejamento,
né, no sentido de ter a qualidade, seja mantido. Então, assim, eu vejo que todo mundo aqui é muito apaixonado e muito competente em cuidar do nosso maior valor, né? O lugar e as pessoas. E essas iniciativas que você pergunta são muito importantes. Por exemplo, a gente tem Karina, que é a nossa secretária de turismo, que também é dona da estação e do restaurante, outros empresários, né? Outros restaurantes muito charmosos, como Terraço, como Casarão. Existe aqui, o Picuí, existem vários, eu não quero nem citar, né? Porque pra não incorrer no risco de esquecer alguém super especial, mas é aquecido aqui. É, De lugar charmoso. o segredo disso, você falou agora em Karina e outros empreendedores, é porque o pessoal não veio nem tanto para o financeiro. O pessoal, antes de chegar aqui, já se apaixonou pela cidade. A gente tem muitos empreendedores que já viam aqui, já era destino de férias, de frio. Então acontece muito isso. Você tem um amor pela cidade e depois tudo que você faz vai vindo como consequência. Isso que vocês estão falando também é muito interessante, que é o crescimento consistente, né. Quando você tem a iniciativa privada junto com a parte do governo dando as mãos e falando: "Vamos fazer esse negócio acontecer", e que é muito difícil e muito bom que esteja acontecendo aqui, porque aí também as pessoas que estão vindo para cá se sentem mais acolhidas, que faz parte do propósito, né. Desde antes a gente vê que Baneiras já era diferente, ela já tem um histórico tradicional muito grande, e você vê, quando ela falou, Cíntia falou aqui em trem, aqui a gente tem 2 trens que são feitos em curva, que é uma raridade, o pessoal chega no túnel e sempre vê o final. Funcionando. Aqui você chega no túnel, quando a gente faz as trilhas, é interessante que você vê aquele breu, o túnel faz a curva. Então aquilo já foi uma evolução muito aquém do tempo, né. E é Sempre brilhar. uma cidade que conta história, né, e isso é muito legal. Da outra vez eu acho que deve ser esse da Carina que tem aqui uma estação no Pará. Ah, é muito lindo É ali. lindo, é lindo. É. E uma coisa interessante, né, como a gente ama o espírito do lugar, a gente criou um bondinho aqui para dar acesso a uma área que tem umas casas prontas já, são lindas, elas ficam na colina, uma vista, assim, maravilhosa. Incrível. Hilda, inclusive, é uma pessoa que tem total maestria nessa área do condomínio, assim, né. E o que que acontece? Como uma homenagem ao histórico da cidade, que foi uma cidade que nasceu no ciclo da ferrovia. As cidades brasileiras, elas têm a tradição de nascer no ciclo da ferrovia, ou no ciclo do ouro, ou na estrada. Interessante, né? A gente tem as 3 formações. E você falou uma coisa muito interessante, Jéssica. O tempo todo a gente pensa em crescimento, mas desenvolvimento é o que a gente deve desejar. Sim. Crescer e desenvolver são 2 coisas diferentes. Crescer economicamente é uma coisa de produzir resultado, é balança comercial. A gente tem picos. Desenvolvimento é você levar tudo junto e continuar preservando o lugar e valorizando as pessoas. Eu sei que é redundante, mas não é redundante dizer que todos nós temos que trabalhar, né, e vamos conseguir, não é, Hilda, com muito Com trabalho, certeza. conseguir trabalhar de uma forma próspera, mas que também mantenha o bucolismo, o luxo do simples, mantenha essa característica que é o maior charme. Porque quando a gente sai dos grandes centros, a gente quer entrar em contato com essas pessoas que têm Verdade. essa pureza, que é belíssima, com os lugares onde você se desarma. É um lugar que você fala assim: "Ah, o que é a tecnologia perto da vida?" Que, assim, é o Wilco TV, é o pessoal da trilha. Então, assim, olha, é preciso avisar, né, se alguém não conhece, cuidado, vai vocês vão se apaixonar. Vamos se surpreender, né. Eu queria até aproveitar esse gancho que Cíntia falou bem interessante sobre essas casas que tem um bondinho. A gente vendeu agora, eu estava até olhando aqui no celular, peço até desculpa aí, É. porque eu estava olhando o contrato. Eu vendi agora para um cliente do São Luís do Maranhão. Então, Nossa! assim, aquele negócio que desperta o interesse, você estando lá longe. Eu tenho familiares do Rio de Janeiro, então, assim, a gente tá mudando muito essa perspectivas que ele tinha da Paraíba. Quando eu trago o pessoal aqui, eu faço logo de pegar no primeiro dia no aeroporto e mostrar alguns empreendimentos. Então eles ficam abismados, eles: "Rapaz, aqui tem uma qualidade que a gente vê no Alphaville, em Sim, algo de muito luxo, que só que a gente tem um luxo natural. É um luxo sim. que já veio abençoado por Deus, não custa tão caro, e ele se surpreende demais. Esse cliente está vindo agora, vai passar a Semana Santa aqui, comprou pela internet, só pelos vídeos, mas é algo que, assim, surpreende. É, aqui a gente tem no Alteza o projeto Casa Amarela, né, que ficou como modelo.
Eu já tive, já visitei, é uma casa belíssima, e você vê a preocupação de quem está comprando de trazer esse conceito, esse storytelling para dentro da arquitetura da casa, né. Lá é uma casa com bastante madeira, a parte, metal Rochada. muito lindo o projeto, muito lindo mesmo. Você falou, Cíntia, em relação a esse desenvolvimento que está sendo feito, eh, uma novidade que você estava contando, a questão do vinho, né, para contar história. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Eita, nossa, maravilhoso, maravilhoso. Tem coisa melhor aí do que vinho e serra? Não tem mesmo não. Vindo assim, da match, né? Dá, com certeza. Vinho e serra. A gente tá vendo nascer e nós estamos muito felizes, né, de poder ajudar e puxar isso para acontecer junto com as outras pessoas, uma nova região produtora de vinhos. A gente fala que é a paixão pelos vinhos e vinhedos, porque é um universo apaixonante. E casado com esse universo apaixonante, vem a questão dos cavalos, dos pequenos animais e do clima. Então, a gente fala que nós temos 3 grandes paixões, mas são muito mais, né, eu só estou resumindo, né, para não parecer, né, que para não estender o podcast, mas Mas a gente já percebeu que ela ama bananeira, né, Hilda? De coração. é verdade, é um caso de amor, né. É. E aí o que que acontece? Então, essa região produtora de vinhos, ela é muito importante também, porque ela, assim, unindo a questão dos vinhos, vem a questão das experiências completas. Isso. O mergulho na natureza, os relacionamentos, o romantismo, porque todo mundo quer um lugar romântico, agradável, né? E a natureza inspira muito isso. Só que os vinhos, eles trazem outras coisas, né? O desenvolvimento da região na sua gastronomia, o desenvolvimento de produtores locais para os insumos de degustação e harmonização. Toda região, e a gente vê isso em Gramado, vemos isso no país vizinho, Argentina, nos países vizinhos, Chile, Uruguai. Bento também tem muito isso. Perfeito. O Sul, porque a gente vai trazendo essa cultura do Sul. E quando essa cultura, ela prospera e ela germina no Nordeste, é maravilhoso, porque eu não sou da área de agronomia, mas eu já aprendi com os nossos agrônomos aqui responsáveis, nosso agrônomo responsável, que é o Walter Leal, que foi uma pessoa que participou do desenvolvimento de Garanhuns e outras regiões aqui do Planalto da Borborema. Nosso terroir é maravilhoso. Eu não quero correr o risco de errar, mas eu sei que tem uma questão de variação térmica do dia, configuração do terreno de latossolo, o relevo, a questão da barreira, né, térmica que a serra representa. Resumindo, as uvinhas adoram. E, gente, não tem coisa mais fofa do que você ver a uva crescendo. E nós adoramos ela. Nós adoramos. Tem as uvinhas adoram e a gente adora As uvinhas. Vocês espremem as uvinhas, tá? Mas é bom, é bom. E a gente fez uma coisa muito afetiva, que é chamar, porque o vinhedo fica dentro do Alteza Condo Resort, e aí, claro, o condomínio depois vai definir outras coisas que vai criar a partir disso, é um investimento nosso, mas que é dado ao condomínio, vamos dizer assim, e a gente fez um marco, que é o seguinte: nós convidamos as famílias para plantar os vinhedos. E com isso, a gente tem os lotes de vinhedos plantados pelas famílias com as plaquinhas. E como a luva é longeva, a pessoa vai ter ali a geração dos avós veio plantar junto com os pais e os filhos. Quando esse filho tiver, né, essa criança que veio com 8 anos, quando ela tiver com 20 e poucos anos, porque na Paraíba as pessoas casam muito cedo, isso é fato? isso Então, quando essa pessoa estiver casada e com filho, ela vai vir e vai visitar. E vai dizer: olha só, isso aqui eu plantei com seu pai, com seu avô. E a gente pensa que tudo isso é pertencimento, né? Só que não é só sobre nós, é sobre a região. Voltando naquele tema, né, produzir queijos, geleias, porque a culinária é muito gostosa, né, de todo o Nordeste da Paraíba e daqui da Serra. Mas imagina, aí a gente cria a região produtora de vinho, a gente já está com alguns aí, meia dúzia de produtores, já praticando. Tem o primeiro produtor, que é... Isso, até o seu Johan, se eu abrir uma área para ele. Não, tu viu que ele vende tudo, né? Graças a Deus. Você pode vender E ele veio. E ele veio até com essa ideia. Ele tá fazendo diferente, também vai ter exposição, vai ter a visitação. O que a gente vê em Gramado tá vindo para Banês. Já existia isso muito com a cachaça, né? E agora está se Sim, a ampliando. cachaça. Mas a cachaça é aqui próximo, né? Eu acho Tem várias. várias cachaçarias. Tem a rainha mesmo é considerada uma das melhores da região. E a gente tem várias outras. Então, assim, é muito forte na banana, cachaça. E tá vindo também agora o café. Novamente aí. Um resgate, o café, assim, é a paixão nacional. Então você vem para Bananeiras que tem o frio,
Quem não bebe tem o café, um café gourmet que tá dando especial, tá dando bem legal. Então você não tem desculpa para não estar em Bananeiras. Inclusive, depois que eu saí daqui, me falaram que vão me apresentar o melhor café, que a gente vai gravar lá também, né, Daniel? A Claro, gente vai com você. e também vocês vão desenvolver essa área que a gente está aqui para virar também um point aí de reunião das pessoas, né? Isso, é verdade. Aqui vai ser um centro, tipo um Villa de Plantes, por exemplo, vai ser bem nessa pegada. Isso mesmo. Como é que traz, Cíntia, tantas ideias inovadoras contando história? Qual eu- que é o desafio Eu vou disso? dar um alô pro Gilberto aqui do Vila de Plata. Oi, Gilberto. Estamos lhe copiando, mas nem tanto. Não, é uma homenagem. É dado, estamos homenageando. É uma homenagem a ele. É porque tem tudo a ver, né? Que é você não ter ambientes fechados. Porque o que a gente tem de gostoso é o clima, a vista. Sim. Então, essa área toda é uma área aberta à cidade, e isso é muito legal. Porque Bananeiras é uma cidade histórica que tem uma relevância de um casario, uma matriz, Nossa Senhora do Livramento. Que é lindinho. E eu, como arquiteta, quase morro com aquela igreja, ela é linda por dentro e por fora. Isso. Quando a gente passou, eu agora aqui na Semana Santa, os cânticos, os sinos, é muito comovente, né? Então, a cidade é cheia de riquezas. E a cidade cresceu de uma forma muito linear. E aí, se vocês me permitirem chamar aqui uma arquiteta que eu não exerço mais, mas não sai, é dizer que uma cidade linear, ela vai ter uma característica. Porque hoje a gente pensa, de novo, sobre o desenvolvimento, né, de destinos. Existe uma coisa muito importante que é a centralidade, que a gente fala que é o centrinho, é o coração. Como a cidade teve esse crescimento, e a gente observa que tem restaurantes lindos, casarios lindos, mas a cidade ela não tem um ponto de encontro estabelecido pelo projeto original. E a gente quer contribuir mais uma vez pensando que isso aqui é uma nova centralidade. Que a gente tem esses condomínios, né? E claro, a gente tem a alegria de ter, né, talvez sido pioneiro no segundo ciclo de desenvolvimento, com o lançamento da primeira Alteza, mas a gente tem reservado essa área, que é para. Já fica o convite, viu, para todo mundo. A gente está estruturando os projetos e essa área é para contribuir para a centralidade. Então, ela é aberta à cidade e é um convite para que as pessoas venham passear. Bistrôs, cafés, espaços de beleza, espaços de encontro, praça, pequenas hospedagens de charme, lugar de eventos. Então, entregar para a cidade uma centralidade que é o natural do desenvolvimento dela, porque essas cidades são espontâneas. Sim. Então, se a gente pensar, vê se vocês concordam comigo. Você concorda, Yu? Concordo. E vocês também? Então, a gente tem muitos lugares de charme que são pontos, né? Como Lagedo, como Ai, me ajuda. Tem alguma O Ecopark, os ecoparque antigo. os restaurantes todos, as cidades vizinhas, gente, vamos valorizar, né? Areias, serrarias. E tudo muito pertinho, né? É uma região toda que merece todo carinho, destaque, turismo, investimento. Então, e que legal que a gente está aqui no epicentro, né? Que legal que a gente pode ser irmã dessas cidades todas, né? Porque a gente tem o Engenho Baixa Verde, Isso, que é maravilhoso, que é assim, é uma cena de Tem novela. areias, né? Tem Areia. que é uma cidade tombada, maravilhosa. Então, falando de Bananeiras, no seu crescimento espontâneo, ela não pôde ter uma centralidade. Então, a gente realmente entende que é papel nosso também criar essa centralidade. Então, vem muita coisa boa por aí, Sim. né, que a gente acabou de desmembrar essa área da área do condomínio que é residencial, para que essa área comece a gerar uma série de momentos. E quando vocês voltarem aqui, a gente não sabe se vai receber vocês numa pizzaria de charme, num café, É verdade. mas espero que vocês voltem antes. Com certeza. E essa área que a gente tá no Resort Alteza, mas tem o Fazenda Alteza. Pronto. Tá sendo desenvolvido também, tudo que tá sendo desenvolvido para cá, replicado para lá? Como que é? Como que é pensado? Gente, a Jéssica é maravilhosa. Maravilhosa. São diferentes, eles se complementam, né? Interagir com ela. É verdade. Eles são empreendimentos diferentes, eles se complementam. A gente tem uma Fazenda Alteza com 50 mil metros de lâmina d'água. Nós, a gente, Tem uma mata Os números. completa. a gente fez a tarefinha de casa, né? Assim, é bom contar até a história. Eu me apaixonei pela área, foi o seguinte, eu fui, tava procurando um refúgio, minha esposa queria um sítio, na verdade. Então, quando eu cheguei na minha parte, que eu tenho uma parte de 2,5 hectares, que eu vi aqueles lagos, eu vi a mata, a minha área é onde fica o Cable Park. Quem foi no Cable Park, era para ser o sítio de Hilda ali. Então, assim,
Foi bem interessante. Então eu vi aquilo, mandei foto para minha esposa, a gente adorou, então eu comprei na mesma semana e ficou aquele projeto de fazer algo ali, né. Só que nada melhor do que fazer um sítio, você fazer um ecossistema desse que eu tive que buscar força aí. para poder para poder fazer. Para mim não dava para dar conta sozinho. Mas é muito isso, a gente sente aquela necessidade. Eu queria um lugar que eu chegasse, que eu conseguisse pescar, que eu conseguisse levar meu filho para, sei lá, nadar no açude, fazer coisas que, assim, eu estava falando, do natural. A gente precisa se conectar com a natureza, porque a gente vê as cidades grandes muito aceleradas, então por que não continuar acelerado e você ter aquele momento de pausa, né? Que você volta a semana todo. Eu acho engraçado porque a gente faz uma trilha, a gente fez uma agora, eu patrocinei no Fazenda Alteza, inclusive. Ele deu total apoio, a gente recebeu os jipeiros lá. E é um negócio interessante, que só quem faz vai entender. Você passa o dia todo brincando, se sujando, gastando, e você chega na segunda todo revigorado para Eu trabalhar. não consigo entender. Eu vi um vídeo no Instagram dele, um caminhonete atolada na lama, Feliz tá todo cheio de lama. Se você vê no story que a gente postou desse dia, um menino numa poça de lama brincando com um cara. Assim, ali vai ser o quê? Como é que diz aquela vitamina S da suipeta, mas que toda criança vai ter aquilo como algo que vai ficar pro resto da vida dela. E que tá se perdendo hoje, né, Cintia? Então é um resgate a toda essa história que a gente viveu como criança, mas que os filhos de hoje, na maioria das vezes, os que estão em centros urbanos, dificilmente vai viver, né. Eu tenho muitos sobrinhos e eu moro em João Pessoa, é o pessoal o tempo todo ali no celular, sai pra escola, volta, se tranca no quarto, então ter essa experiência realmente aproxima a família, né, é tudo um contexto que faz bem pra todo mundo, né. E às vezes você vê, Jéssica, que essa questão tecnológica não é nem culpa dos pais. Eles vivem num ambiente, vamos supor, você está num apartamento fechado que você não tem a nossa convivência que a gente teve da nossa época. Eu tenho 41 anos, então eu saía para jogar bola na rua, a gente saía para andar de bicicleta, e voltava todo mundo caído, quebrado, mas assim, são experiências que a gente tinha que hoje você só consegue ter se for em um ambiente controlado, que é o que Bananeiras proporciona, né? Eu, pronto, fiz uma trilha ontem de manhã, eu não ia sair em João Pessoa, andar no meio do mato, pedir para ser sequestrado, né. Então assim, os pais veem muito isso e eles compram bananeiras através disso. Tem outro detalhe também que a gente não falou ainda, que é a juventude em Bananeiras. A Sim. gente tem uma festa que a gente gosta de ir no São João, eu tô sempre lá nos camarotes, então a gente tem uma festa com 100.000 pessoas que a gente não vê uma briga, não vê um roubo de celular, a gente vê famílias chegando, então e isso é que é diferente de Bananeiras. Bananeiras também deve muito a essa história do forró pé de serra, que era de família aqui, de você levar a família para uma festa, não ser nada perigoso, e tá crescendo cada vez mais. Cintia, eu só acho que ele tem que convidar a gente para os camarotes. Você viu que ele disse: "Eu fico nos camarotes", como convite. Eu gosto de pagar, mas eu quero ver todo mundo. Ah, tá. Pronto, Olha, agora o Hildo vai ver o patrocinar. Tá. mas ver todo mundo, pra mim é uma terapia. Você tá num beco, né, em Bananeiras, Sem você tá dúvida. numa festa dessa, você conversa com todo mundo. É. Aqui, o que Jéssica falou antes, você vai ver o amor da cidade, é muito fácil você chegar e conhecer o pessoal é muito aberto. Como aqui todo mundo se conhece, eu vou pra João Pessoa e, assim, às vezes você tá lá, você não conhece o vizinho, a pessoa da mesa. Não, você não conhece a pessoa que tá à porta do é de frente com a No sua. andar. É, você não conhece. Aqui não, você vem morar uma pessoa, ele já vai se apresentar ao vizinho de frente, já marca alguma coisa, que foi o que eu senti no condomínio que eu moro. Então, assim, é diferente. A convivência aqui é muito mais aberta e é muito mais verdadeira. É verdade. Eu acho que você deve se sentir realizado, né, Cintia, estando aqui, vocês, né, fazendo parte de tudo isso. Jéssica, pegando seu gancho, realizada pelo que eu recebi aqui, né, que eu posso ajudar a cuidar, e com vontade de realizar muito mais, né. Isso Porque que a gente sabe onde começa, é. onde termina, né, essa missão gostosa que a gente tem. Então, é gratidão, né, por tudo, porque as pessoas acreditam, porque é muito bacana a gente saber que a gente tem um condomínio entregue. E eu não tenho como não dizer, entregue 100% no prazo, entregue com todo cuidado. Depois, eu não sei se você já pôde fazer um tour aqui pelo lugar, Ainda nós não vamos fazer, fiz, não, ainda né. não fiz. E assim, porque é sobre isso, é sobre você prometer menos, Isso. né, é sobre você trabalhar, é sobre você ter um olhar sobre o outro, porque o protagonista é o cliente, o protagonista é o parceiro, é a cidade.
E pra gente é ter essa pegada mesmo de falar, olha, conta com a gente Isso aí. e sugestões e tudo que vocês quiserem, sigam os nossos perfis. Aumente isso. Já coloca aqui, já fala, já fala. Mas você me perguntou do Fazenda Alteza. E eu vou ter que segurar, porque eu vou dar spoiler. Olha, tem uma coisa que eu não posso falar, mas algumas coisas eu posso falar. E o não posso falar vem coisa boa por aí. É. Resume Eu muita coisa. acabei de falar que a gente não pode prometer antes de cumprir, né? Então, eu não posso falar o que vem por aí. Mas a gente no Fazenda Alteza agora, a partir do feriado, inspirado em tudo isso que o Wildo nos lembrou aqui, Experiências. a gente já tem o Cable Park, que a gente adora inovar. E aí é o primeiro Cable Park da região, assim, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco. Por quê? Fortaleza tem um Cable Park anterior ao nosso. E é dentro dos lagos Alteza, que o Wildo falou muito bem, o número é esse, mais ou menos 50 mil metros de lâmina d'água entre piscina, açude, os próprios lagos. Então, são vários lagos. E no Grande Lago tem o Cable Park. A gente ficou operando o Cable Park de forma inovadora, foi muito bacana. E tem uma coisa muito importante, que eu acho que é, assim, highlight desse A podcast, cereja do bolo. que é Bananeiras é perfeita nas 4 estações. Ah, eu nunca tinha observado isso. É perfeita nas 4 estações. Então, assim, a gente tem muito orgulho de ser o charme da serra, da temperatura amena que a gente entrega, né? Mas isso aqui é maravilhoso nas 4 estações. Então, a ideia nossa não é ser férias. Nós temos convicção de que nós somos lazer, bem-estar, sanidade, convívio. Isso não tem data. Então, se a gente é refúgio, é para a pessoa fazer o escape. Você está lá num dia, qualquer dia, Jéssica, porque são 2 horas e pouco de viagem, numa estrada bucólica bonita, né? Que traz as capitais até aqui. E aí você está lá e você fala assim: olha, eu acho que o meu dia ficou me devendo alguma coisa. Eu vou ali ou tomar um vinho, ou vou conviver com os cavalos, que é super terapêutico, vou ali mergulhar no campo, porque é perfeita nas 4 estações. E isso é uma coisa que a gente está vendo acontecer cada vez mais. As pessoas perceberem o nosso circuito de verão, de primavera, de outono. Entende? Perceber isso para muito além. Claro que São João é maravilhoso, claro que a estação do frio é maravilhosa. Ai, mas que delícia isso daqui para fazer essas prainhas de rio que a gente tem, né? Então, todo empreendimento nosso vai ter a prainha, quadra, isso vale para os dois. Mas o primeiro, começamos com o Cable Park. Aí a gente descobriu que o Cable Park estava muito sozinho. Tadinho do Cable Park. Ele estava muito sozinho. E aí a gente resolveu fazer um pack completo. Então, já fica o convite, que a partir do feriado, né? A gente está em soft open, alguma coisa pode dar errado, a cor do cavalo pode não combinar com a sela ainda, mas a gente vai ter passeio a cavalo para a família, em que você que tem experiência, você é pai, você pode colocar o seu filhinho e vai ter ali os tratadores, treinadores. Então a gente está, para não deixar o Cable Park sozinho naquele paraíso natural, Sim. a gente vai ter, é muito justo, é sobre ser justo. E aí a gente vai ter o passeio a cavalo, trilha na mata, com dificuldades diferentes ali, facilidades diferentes, pescaria para as famílias na beira do lago, caiaque, barco. E esse programa inteiro no Fazenda Alteza, Para quem é morador, comprador, para todos. Não, por enquanto para todos, né? Nossa, Depois que ele tiver fechado, É. vai ficar Aí a gente aos vai negociar. pouquinhos. aí falou com o É Will. aquilo que eu digo, você não está comprando só um pedaço de terra, né? Está comprando todo o ecossistema É. e vale muito a E pena. desde já é preciso dizer sobre ser fechado, né? Eu acho que a gente tem que ser sempre seguro, sempre cuidadoso, mas eu penso que agregar serviço, agregar pessoas, dá vida a qualquer empreendimento. Sim. Então, claro, mantendo a privacidade das pessoas, mantendo o sentido de que é uma propriedade privada, mas o condomínio, o condoresort, ele é uma coisa mais ampla. Sabe por quê? Porque se você tiver uma visão mais retrógrada ou isolada, você vai perder o melhor do mundo, que é a conveniência e o serviço. Então, na medida que a gente. E esse conceito já está aqui, e esse conceito vai para todos os empreendimentos nossos. Conveniência e serviço, que é o concierge. Então, por exemplo, Jéssica, você resolveu, e você tem que pensar sobre isso. Não, eu já tô. Você está trabalhando demais. Eu tô convencida já, vou olhar o Fazenda. Hildo. É, né? Estamos aqui. É verdade, é um prazer. Mas então, aí você pensa assim: eu quero uma casa de campo, eu quero conviver, eu quero tudo isso que a gente está falando, que é uma coisa da vida. Aí você pensa: mas quem vai cuidar dessa casa? Ué,
Se a gente tem essa questão do concierge, você pode, por exemplo, primeiro, é um grande investimento construir, vocês dois sabem disso. Sim. Que a gente estava conversando aqui off, eu sei que os dois já entenderam que casa, construir casa e transformar terreno em imóvel pronto é absurdamente excelente para a nossa matriz de investimentos e de patrimônio. Então, o cliente, quando ele compra um bom produto, que é um produto que entrega valor, por exemplo, ele compra um terreno e ganha 50% de área maravilhosa, preservada, de uso, com um monte de coisa, agrega tudo isso para aquela fração que ele tem. E quando ele faz a casa, ele ganha de novo. Vocês sabem disso. Eu tô falando errado? É na valorização. Agora eu vou passar essa palavra para vocês. Eu tô errada? Não, inclusive, construo mais de uma pessoa, mas a gente tá vindo para cá para Bananeiras, tem clientes que constroem apenas para revender e lucrar sobre a venda. Então, assim, você construiu, você já tá ganhando dinheiro. Muito. Isso. Eu Mas tô com a Imponente Caixa há 18 anos já com essa pegada, o pessoal que queria já construir algo personalizado, e a gente tem linhas de crédito para isso. Jéssica, que constrói muito bem, tá vindo aí para evitar surpresas de construção. Pode ser muito mais fácil construir do que você imagina. Não, Porque a gente tá falando aqui para um público que às vezes já passou por uma experiência desagradável, né, Jéssica? O que eu percebi muito, hoje eu indico Jéssica o tempo todo aqui em Bananeiras, quando eu vendo um lote, eu digo, não quer ter problema, fala com ela, porque foi a única pessoa que sentou comigo. Em poucos minutos a gente tinha mais ou menos um cronograma completo da obra, com valores, com tudo bem fiéis ao que é na verdade. Não é aquele cara que vende um X e o X vira 4, o X não, depois que pegou a obra. não, e você Então isso viu é muito que importante. Cíntia foi maravilhosa, né? Ela fez o take pro nosso mexão. Rapaz. E um detalhe, né? A Realize a gente faz do projeto à execução. Então você pega aqui, você está falando da parte do concierge, né? Que é essa preocupação da experiência do cliente. Então, o cliente que está vindo comprar uma casa como refúgio, ele não quer se preocupar com a construção da casa, ele não quer se preocupar com se o pedreiro Certeza. faltou, se... Isso. E a gente lá na Realize a gente faz isso, trazendo da parte do projeto a execução para agregar ainda mais a um produto de extrema qualidade, né? Então isso é muito importante. Não podia perder o risco E da tem noção que às vezes até economizando dinheiro, né? Porque às vezes você faz a questão da obra, informa o pessoal que vai estar trabalhando com isso. No final, a CND fica muito mais barata. Às vezes ela dá até negativa, que é o imposto mais caro aqui de quem constrói em Bananeiras. E vários outros atrativos que vai fazer você ter aquele prazer de ter uma casa sem estar se preocupando tanto. Vou voltar para você agora, Cintia. A gente só pegou o gambiju. Não, mas é sobre isso, né? Então, toda essa conveniência de contar com as empresas especializadas que vão maximizar. Olha, é maravilhoso, porque aí você pega um ativo que é o seu terreno, que está inserido em mais 50% de coisas maravilhosas, e, né, de áreas livres ali, e você maximiza o resultado da sua carteira de patrimônio. E a gente não falou ainda da carteira de investimento. Investimento. E de lucro recorrente, né? De resultado recorrente, que é se eu não uso, eu também posso colocar num pool. E olha, gente, não é brincadeira, não é porque a gente está no ar. Eu vou receber umas pessoas aqui que a gente convidou e elas aceitaram de última hora para o feriado da Semana Santa. Me ajudem. É. Onde que eu vou achar a casa? Então, isso é uma coisa muito interessante. E com essa ideia de ser, claro, Bananeiras nas 4 estações, isso tudo vai se estender ao longo do ano e já está acontecendo. Eu fico muito feliz porque é impressionante a capacidade de resposta que a região está tendo a seu próprio desenvolvimento. Esse orgulho de ser quem é, esse crescimento, muita gente investindo, cabeças muito privilegiadas, todo mundo, né? Então, é um ciclo de prosperidade para todos. Então, olha só, a gente tem a cadeia produtiva toda, o lugar maravilhoso A preservado, mão de obra também. mão de obra, a simpatia das pessoas e o fato de que a gente gosta de contribuir entregando esses 2 condomínios com essas características e tendo os parceiros que vão construir, porque isso também é muito interessante, e a parte de serviços e conveniências. Então, por exemplo, aqui nos nossos condomínios resort, que o conceito é esse, né? Ele é como se fosse, sim, condomínio, mas também a questão de hospitalidade e hotelaria. Você pode, por exemplo, Jéssica, você fez a casa, você não vendeu todas, você ficou com uma para você, eu tenho certeza disso. Aí você está preocupada, uma mulher super produtiva, ocupada, dinâmica, aí você pensa assim, nossa, eu quero descansar. Você entra em contato com a empresa que administra, né? E você fala, olha, eu quero a minha casa preparada com esses itens na geladeira, a assinatura olfativa que eu gosto na minha casa é capim-santo, ou não sei, alguma coisa de lírio, e você chega e a sua casa está com o ar-condicionado ligado, por exemplo, o que você colocar no menu. Isso é conveniência, de ter um spa funcionando dentro do condomínio, de ter um restaurante bacana.
E para isso a gente tem que ter uma mentalidade muito mais Fasano, Fasano Boa Vista, que lá dentro do Fasano a gente tem hotelaria Fasano, a gente tem restaurante Fasano. Entendam, é o altíssimo padrão nacional. Alto padrão e luxo são coisas complementares, né? Alto padrão é o materializado, o luxo é o conceito, a experiência. Olha, se os caras que estão naquele nível de shopping Cidade Jardim, etc., eles sabem que a gente tem que ter uma mentalidade aberta ao serviço, à conveniência, porque o luxo está no imaterial. Sim. Então a gente não tem dúvida, eu falo isso com tranquilidade para vocês, convicção de que essa máxima de pegar o refúgio, entregar muita área livre e agregar serviços e conveniências é o que todo mundo quer. É só a gente parar um pouco, sair de algumas receitas que a gente já teve e pensar: é isso que as pessoas querem. Esse é o novo conceito de comunidade. E isso faz sentido com a nossa área comercial, que é aberta, que é uma centralidade para a cidade, e faz sentido para dentro dos condomínios. Porque aí o condomínio, ele não vai perder nada, mas ele vai ganhar tudo. Que é você ter o conforto, o luxo ali, de você ter isso dentro do seu lugar. E é isso, né? É um convite para todo mundo. Venham. Venho. Venho. E indo agora para finalização, porque a conversa tá tão gostosa que a gente está aqui, ó, há horas falando. Vai dar Deus pode contar isso aqui. Vai mesmo, caralho. Mas eu gostaria só que vocês falassem quais são as perspectivas de vocês que estão aqui para os próximos 5, 10 anos de Bananeira. O que é que vocês imaginam que vai Sobre acontecer? tendências. Sobre tendências. Eu acho que a perspectiva são das melhores possíveis. Como ela falou agora, Bananeiras é o ano todo. A gente teve um acender das luzes do Natal, foi bacana. Linda. A gente tá tendo agora, a partir do dia 30 até dia 12, eu acho que vai ter a Páscoa, né? Esse período de Páscoa. E assim, sempre tem algum evento. Pronto, a gente vai ter depois desse, da Páscoa já vem o Caminhos do Frio. Cunhos do Frio. Então, assim, Bananeiras você consegue aproveitar o ano todo. Festival gastronômico, festival de jazz. Alô, Karina, não é isso? É dia 19 agora, tem um festival gastronômico. Gabriel, vocês têm que mandar essas informações Tinha pra, reserva. Nós temos já. pra, É pra mim. Nem a gente mandar, é você me seguir. Quem me segue fica atualizado. Ele a gente manda. Ele é... Não, porque às vezes não dá tempo de ver tudo, entendeu? E eu acho, assim, você vai falar agora, mas só pra deixar na cabeça de Hildo, eu acho que ficou um convite, assim, de um camarote no próximo São João. Com certeza. É verdade. Vai, O vamos que é que o que é que você acha, Cíntia, dos próximos anos? Principalmente vindo de uma visão de fora, né? Quero deixar claro que nós não conversamos nem um minuto sobre esse podcast. Não, eu posso falar sobre. Eu falei, não, é isso aqui. E foi o que eu te respondi. Não, deixa que a gente vai conversando. Então, olha, sobre tendência, né? Sobre o que eu vejo para os próximos 5, 10 anos. Gente, eu tô no Brasil, não é fácil falar sobre tendência. Mas, pelos valores que a gente tem no lugar, pelas riquezas que a gente tem no lugar, por esse povo maravilhoso que é, antes de tudo, brasileiro, mas o povo paraibano, que é uma questão de confiança que a gente tem, eu vejo coisas muito boas. Eu vejo um desenvolvimento sustentável. Vejo que outras empresas e outros grupos têm investido aqui. Nós vemos isso com ótimos olhos. Tem muita coisa bacana acontecendo. Não é verdade? Sim. E não é privilégio nosso ter a visão de que tem que entregar qualidade. É muito importante para nós que a gente entenda, todos nós profissionais, que o primeiro desejo que a gente tem na manhã, a primeira oração da manhã é por todo mundo que trabalha, inclusive naquele conceito antigo que as pessoas chamam de competidor ou concorrente, não. Todo mundo tem que trabalhar bem. E a gente trabalhando bem, a gente vai ter uma região que não vai parar de ficar mais bonita. Isso, é verdade. Então, o meu pensamento é um pensamento extremamente positivo, mas não é um pensamento de uma pessoa iludida. É o pensamento de uma pessoa realista. Porque o que a gente viu até agora é a base alavancando o crescimento. A base alavancando o crescimento. E a gente tem outros grandes centros, né? Vamos falar a verdade, né? Tem hora que eu acho bonita a humildade e a modéstia, mas ela não pode estar no lugar errado. Não é incorreto dizer que a gente pode ser a próxima Gramado. E o Brasil pode também ser a grande potência mundial, porque os mais ricos nós já somos. Sim. Eventualmente a gente tem problemas específicos, né? E a mesma coisa na nossa região. Então essa visão de grandeza, eu acho que a gente tem que ser modesto no trato com as pessoas e grandioso na visão de futuro. Eu concordo plenamente com você. Não é brincadeira dizer, né, que a gente vai ser uma região. Até por estar trabalhando com a verdade. Esse podcast ficou muito fácil de a gente conversar, porque quando ela diz, a gente quiçá ser uma Gramado, a gente tem um clima, a gente tem as pessoas, a gente já tem a estrutura. Pessoal, quem não veio para Bananeiras,
O pessoal que eu recebo, eu sou do Rio e vim para cá e sou apaixonado por aqui. O pessoal que eu recebo, que se vislumbra com a beleza natural que a gente tem aqui, e agora beleza arquitetônica, então, e o fator histórico, né? A gente falou no Engenho Baixa Verde, é um engenho que conserva. Você consegue dar uma passadinha lá e reviver no tempo. Ele tem um cenário bem interessante, tem gente que casa lá, então tem a senzala, tem tudo, tem a produção de rapadura. Então, assim, a gente não tá só querendo vender imóveis aqui, não. Bananeiras é muito mais do que isso, muito mesmo. É isso mesmo, perfeito. E deixar o convite, né? Eu quero convidar a todos, tanto para a imersão no sentido da Fazenda Alteza, que é você fazer todo esse lugar gostoso, bucólico, né? E também convidar vocês para esse lugar, que não é um lugar privado, ele é um lugar para a cidade, que a gente vai montar aqui esse bar de experiências e vinhos. Porque a pessoa visita o vinhedo, vem, degusta, ouve sobre o terroir, harmoniza com alguns produtores locais. Porque teve uma feira do agro aqui esses dias, eu tive o privilégio de conhecer, e eu descobri que tem vários queijos exóticos na região, geleias específicas de frutas que são da região. É uma riqueza. E produtores locais. É uma riqueza. Inclusive um detalhe que as nossas arquiteturas e urbanismos dos nossos projetistas, eles são todos excelentes, eles buscam isso. Que são os melhores projetos, as melhores referências sempre, mas com a alma do lugar. Sempre com a alma do lugar, que é o maior valor. Então, fica o convite, né? Que este espaço seja o espaço de todas as pessoas. A gente quer receber todo mundo aqui no tema vinho, vinhedo, Que é maravilhoso. que aí o vinho e vinhedo tá aqui, vem os cavalos, isso tá, vem os lagos, né? Vem as reservas, Vem os queijos. vem os queijos, vem... Não, já tem tudo, né? E vai chegar mais, né? Vai chegar lá. Vai chegar mais. Vocês topam E a fazer essa cultura, a gente tem muita artista local, É. inclusive uma coisa que a gente não falou É ainda. verdade. Mas pronto, a FEAB, ela fez que foi a feira agora, ela fez toda a programação com artistas locais. Então foi bem interessante, bem legal também. Não, a gente tem assunto para uns 10 podcasts. Viremos outras vezes aqui, viremos. Mas eu quero agradecer vocês pela hospitalidade, pela conversa maravilhosa. Tenho certeza que quem está nos assistindo está convencido a vir aqui em Bananeiras, pelo menos conhecer e sentir tudo isso que vocês falaram, né? Vocês falaram com muita paixão, isso é muito bom. Quero agradecer você, do que já é nosso parceiro de longa data. Quero agradecer a você, Cintia. Amei conversar com vocês. E para quem quer seguir vocês, gostou da nossa conversa, eu queria que vocês falassem também as redes sociais de vocês. Ótimo, perfeito. Todo mundo já conhece aqui, né? Eu do Corretor de Imóveis no Instagram. E é só você seguir. A gente tem muita coisa que fica sempre divulgando sobre imóveis, sobre oportunidades, sobre experiências. Sobre os ralis. Porque não é só comprar uma casa, né? Tem que ter o que fazer. E aqui tem. É verdade. Bom, merchan, né? Então, sigam, por favor, e conversem com a gente lá no direct para eu saber que vocês vieram via podcast, para a gente continuar tendo essa conversa, para a gente agregar novas ideias. Vocês falarem, eu achei muito legal tal experiência. Mas você podia colocar tal experiência? A nossa tendência é dizer sim, antes do não. Então, interajam com a gente. Primeiro, Alteza Condor Resort, @Alteza Condor Resort, condomínio resort, né? Condor Resort, e Fazenda Alteza. São as nossas duas redes. E Conserpa em Gé. A gente conserva em Gé, tudo emendado. Como a gente falou muita coisa, né, Jéssica? Manda comentar o que ele quer ver mais. O que você quer ver mais? Porque a gente volta depois. Você viu que tem assunto por 2, 3, 10 podcasts aqui, né? Isso. Então escreva aqui nos comentários o que vocês mais gostaram. Quem já veio para Bananeiras que teve a oportunidade de sofrer um pouco disso, se vocês concordam ou discordam da gente, fala aqui também nos comentários. Eu vou deixar as redes sociais de vocês, vou deixar também a rede social da Realize, @Realize_BR, para quem quer fazer do projeto, a execução em todo o Brasil, tá? A parte executiva a gente está atendendo só João Pessoa e regiões próximas, mas projeto a gente consegue atender todo o Brasil com altíssimo padrão de qualidade. Obrigada, de PBM, obrigada. Esqueci uma coisa. Estamos reinaugurando o maior balanço do Nordeste. Sim, gente, está aqui atrás. Eu vou colocar o make-off aqui para vocês verem, tá bom? Muito obrigada, pessoal, por ter assistido esse vídeo e se inscreve no canal, compartilha, comenta, pega aqui, e manda para todo mundo para vir conhecer aqui Bananeiras. E muito obrigada e até o próximo vídeo. Até mais. Obrigada.